Olá, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a fronteira da Venezuela com a Guiana, que o clima lá voltou a ficar muito tenso entre ambos os países. Lembrando que a Guiana é ex-Guiana inglesa, há mais de 150 anos, esses dois países que são fronteiriços, eles disputam um território que é conhecido como Essequibo, né? E está lá em disputa. E esse território tem 160 mil quilômetros quadrados, é muito grande. Vamos tentar entender um pouquinho a Guiana, que é uma palavra indígena que significa a terra de muitas águas. E o seu território abrange uma área de 214.970 quilômetros quadrados. Vou colocar aqui, compartilhar tela, para nós entendermos melhor. Estamos falando de uma possível início de uma terceira guerra mundial? Ainda não. Fiquem tranquilos. Ainda não é uma terceira guerra mundial. Mas vamos lá entender. Bom, aqui está um mapinha da América do Sul e nós estamos vendo aqui claramente a Guiana, esse país que fica aqui do lado fronteira com o Suriname, próximo aqui da Guiana Francesa, essa é a inglesa, e também vizinho da Venezuela e, lógico, do norte faz fronteira com o norte do Brasil aqui também. O que está acontecendo aqui nesse país, a Guiana? Ela tem aí seus 214 mil quilômetros, quase 215 mil quilômetros quadrados, né? E é um espaço assim, onde vive em torno de quase que 800 mil pessoas, pouco menos. É uma população bem pequena mesmo, né, de habitantes ali. E a ocupação, a principal parte da ocupação, ela ocorre nas partes litorâneas, principalmente nessa área verde não listrada aqui que vocês estão vendo. Aqui nessa região é onde que está a maior parte da população. Existem para cá? Sim, existem, mas é bem menos. Ali é um relevo plano, pantanoso, e o resto do país, praticamente o resto do país é floresta amazônica, é floresta, muita floresta lá mesmo. Uma população com 800 mil pessoas é pouquíssimo, né, para o tamanho do território. A Goiânia é o único país da América do Sul que foi colonizado pelos ingleses. A Venezuela, que tem uma área de seus 916 quilômetros quadrados, ela quer de volta parte do território que ela diz que já foi dela. Só que esta parte tem 160 mil quilômetros quadrados. A Guiana tem um total de 215 mil quilômetros quadrados. Ou seja, a Venezuela ela quer bem mais da metade do seu território. Agora vamos imaginar, se a Guiana ceder 160 mil quilômetros para a Venezuela, ela vai ficar com 54 mil quilômetros quadrados, quase que 55. E a Venezuela, que tem seus 900.016, ela vai passar para 1.076.000 quilômetros quadrados. Aqui está como Esequiba, é a região, né, de disputa entre eles. Toda essa região em verde, mesmo que está verde listrado aqui, ela pertence à Guiana, já desde tempos. Só que a Venezuela está dizendo que esse pedaço é dela, pertence a ela, e ela está disputando, a gente vai ver internacionalmente, essa região toda aí. Mas qual assim, vamos tentar entender qual que é o verdadeiro motivo que reacendeu o conflito jurídico. Já, afinal de contas, não tivemos nenhum conflito militar significativo ainda, desde que eles estão brigando aí do século XIX. A Guiana, através de empresas privadas, ela está explorando petróleo na região marítima costeira que faz parte do seu território, conhecido como Essequibo, a região listrada ali. A estimativa é que a produção petroleira desse país, que faz fronteira com o norte do Brasil e com o leste da Venezuela, chega a produzir 750 mil barris de petróleo até 2025, enquanto a Venezuela tenta, sem sucesso, reativar seu parque industrial petroleiro,
que foi abalado pela falta da manutenção devido ao socialismo. A Venezuela não consegue, assim, explorar seu petróleo. Lembrando que na Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas não adianta ter riqueza, é o que eu sempre falo, se o governo quer tudo para ele. Não consegue dividir, né? Nem com os empresários, com o povo, com nada. A Venezuela, o Maduro quer tudo para ele. E quem quer tudo não tem nada. Ninguém investe num país como a Venezuela. E ao contrário, a Guiana, ela está dividindo e crescendo. Vamos tentar entender assim o porquê da Venezuela querer a terra. Caso a Venezuela ganhe na justiça a terra, ela passa a ter o direito sobre as 200 milhas marítimas ali, que é por lei, justamente onde estão as reservas de petróleo. Como a região é da Guiana, a Guiana é que tem o direito de explorar o petróleo desta região, e é ela que está fazendo. Tanto é que a Guiana foi o país que mais cresceu economicamente em 2022. E está sendo o país que mais está crescendo em 2023 do mundo. Porque ela está crescendo, porque ela está indo no caminho certo, dividindo para que todo mundo ganhe, para que o povo ganhe, para que os investidores ganhem, para que o governo ganhe. Ao contrário da Venezuela, onde o governo quer tudo para ele só. Socialismo, aquela história do socialismo. De quem muito quer, fica sem nada. E o povo passa fome lá na Venezuela. E o povo da Guiana, né, que é um povo pobre, até pouco tempo, está começando o quê? A ter melhores recursos. Vamos tentar entender aqui, vou passar mais um para mostrar. Esse mapa aqui mostra que aqui é a Guiana. As regiões de petróleo estão nessa região aqui. Então, se essa parte aqui que a Venezuela está reivindicando como dela for da Venezuela, a Venezuela passaria a ter esse território. Então, a parte marítima, as 200 milhas marítimas, seria isso aqui, ó. Então, a região onde está o petróleo seria da Venezuela. Mas como essa região aqui é da Guiana, então as milhas marítimas estão aqui nessa região. Ou seja, onde estão as plataformas de petróleo são da Guiana. E, logicamente, ela tem o direito de explorar o seu petróleo. E também vamos tentar entender por que a Venezuela quer o petróleo daqui, se ela já tem muito, mas muito, muito mais petróleo do que esse petróleo que, que tem essas bacias de petróleo que tem aqui. Bom, vamos tentar entender um pouquinho da história. Vou até interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, um pouquinho de história. A tensão na fronteiriça entre Venezuela e a Guiana inglesa possui uma bagagem histórica assim que desde o século XIX, como eu já tinha dito, muito antes da independência de ambos os países, onde espanhóis e britânicos já disputavam a posição da fronteira entre suas colônias, localizadas no norte aqui da América do Sul. Devido às guerras na Europa, na época o controle dessa região, ela passou para a Grã-Bretanha, passou depois para a França, depois ela retornou para a Holanda, e ao final ela voltou de posse em 1796 para a Inglaterra, para a Inglaterra, isso mesmo, 1796. Em 1835, já com a independência da Venezuela, o governo britânico contratou um alemão chamado Roberto para mapear o território guianese e delimitar suas fronteiras. Terminada a demarcação, a fronteira havia sido então definida nas alturas do rio do Foz Orinoco, decisão que não foi bem recebida pelos venezuelanos, que protestaram. Assim, eles argumentaram que o local legítimo e justo para a delimitação da fronteira seria o rio Esequibo, que daria todo aqueles 160 mil quilômetros quadrados para a Venezuela. A partir de então, 1835, nasce uma disputa entre as duas nações pelo território em questão, e que as negociações dos lados não foram assim suficientes para chegar a um consenso entre eles, além daqueles que os dois lados concordavam em não ocupar a área contestada. Ou seja, assim, eles falaram assim, então a gente não vai colonizar essa área, deixa ela quieta aí como floresta mesmo. Isso nos anos de 1850. Porém, a descoberta de ouro naquela área fomentou renascer uma disputa e colonos britânicos infiltraram-se na região
onde criaram uma companhia mineradora, a fim de explorar minas, ouro e outras coisas mais lá. A Venezuela, por sua vez, mostrou que seu descontentamento, claro, e protestou quanto pôde. Conseguinte, em 1887, a Venezuela tomou atitudes mais radicais e rompeu as relações diplomáticas com a Inglaterra, além de pedir auxílio diplomático aos Estados Unidos, que se mostrou disponível e foi de prontidão a fim de contrariar até mesmo o Reino Unido. E dessa forma, em 1897, sob pressão norte-americana, que ajudou a Venezuela, os ingleses aceitaram submeter a disputa a uma arbitragem internacional. Durante 2 anos, a comissão arbitral estudou o assunto e, no ano de 1899, decidiu conceder 94% do território disputado à Guiana Britânica. Já os venezuelanos foi decidida a concessão de uma região na foz lá do rio Orinoco, em uma área assim, bem, uma área pequena, da dimensão junto ao Oceano Atlântico. Apesar da Venezuela ter se mostrado insatisfeita com o esperado, ambos os países, prestem atenção, ambos os países acabaram aceitando a decisão internacional da arbitragem e durante 60 anos a situação permaneceu estática e pacífica. Acabou o problema. Aqui terminou o conflito. A decisão foi tomada, aceita por ambos os países, mas passavam-se 60 anos de governo, um governo novo, e diz que não valeu, as regras não valeram. Quero uma revanche. Para nós entendermos, os 2 anos, assim, vamos tentar entender, vou colocar aqui uma coisa que aconteceu no Brasil, uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Deputados, uma meia dúzia queria colocar o Brasil na justiça internacional para que o Brasil devolva o Mato Grosso do Sul ao Paraguai. Deputados, não foram os deputados, foram 2, 3, 4 lá. Não, o Mato Grosso do Sul é do Paraguai. Então vamos colocar o Brasil na Corte Internacional para que devolva o Mato Grosso para o Paraguai. Já pensou nossos países vizinhos se eles buscassem na história o Tratado das Tordesilhas e digam que todo o interior do Brasil é deles? É isso mesmo. Ó, vou até compartilhar a tela, mostrar novamente aqui. Para quem pautou na aula da geografia aqui, da história, Tratado das Tordesilhas, que é uma parte... Então, maior parte do interior do Brasil seria Espanha, e a outra parte seria da possessão portuguesa. Esse foi o tratado, mas lá no passado, né? Lógico, mais ou menos isso daí foi. Agora, já pensou se isso mudasse, né? Os nossos vizinhos falassem, vamos voltar no Tratado das Tordesilhas e essa parte do Brasil aqui é nossa, mudar as regras, né? No entanto, bom, vamos voltar um pouquinho na história aqui lá da Guiana. No entanto, eu só coloquei isso de exemplo. No entanto, tempos depois de 1962, os venezuelanos apresentaram um dossiê de argumentos com o propósito de questionar a parcialidade da comissão arbitral. Aquela não valeu aquelas regras. Mesmo que foi tido aceita pela Venezuela naquela época, Venezuela aceitou, não, mas agora vamos mudar as regras, declarando junto à ONU que não considera mais aquela resolução. Não aceitamos mais. Foi lá apelar para a ONU, colocando assim toda aquela região a oeste do rio Esequibo como um status de zona de reclamação. Ainda assim, uma nova comissão foi instalada em 1966, no primeiro acordo de Genebra, que teria um prazo de 4 anos para resolver essa questão. Em 1970, esgotou-se o prazo da comissão e nenhuma medida foi acordada entre ambos os países. E ninguém assinou nenhum novo protocolo, assim, para resolver lá. Está congelado, a situação continua pendente. Por mais de 12 anos aí, desde a da época de 1980, a situação passou assim, digamos, a ser intermediada pela ONU, que a Venezuela pediu recursos, entrou com recursos para a ONU, para a ONU defendê-la. Embora nenhuma solução tenha sido assim encontrada, essa administração possibilitou uma boa convivência entre as duas nações. Como eu falei, nunca houve guerra. E apesar de alguns pequenos incidentes que houveram, pequenas divergências, mas foi coisa pequena.
Em 2015, agravou-se o problema. Por quê? Com a descoberta de grandes reservas de petróleo pela empresa ExxonMobil, e acrescentou que um novo e importante atrativo à região. Descobriu petróleo lá. Então, reacendeu a disputa, carregando consigo uma importância ainda maior para a Guiana. Em janeiro de 2018, o secretário-geral da ONU deu por esgotadas as possibilidades de intermediação. Indicou que a Corte Internacional de Justiça seria o órgão competente agora para solucionar a questão. E em março de 2018, a Guiana solicitou à Corte Internacional de Justiça que validasse o acordo de 1899, aquele acordo que foi aceito por ambos os países, dividindo corretamente o território, alegando que se esgotaram as possibilidades de conciliar por intermédio do Acordo de Genebra. A Venezuela se manifestou contrário à posição guianesa, é lógico, mas em dezembro de 2020, a Corte declarou que possuía, de fato, a jurisdição para deliberar sobre o assunto. Então, falou assim, não, nós realmente vamos decidir sobre o assunto. E a Guiana é o segundo país mais pobre da América do Sul. E por esse motivo, a resolução desse conflito seria uma importância ainda maior para eles, visto que com essa descoberta agora do petróleo lá na região, significaria, sim, um boom para a economia do país, como está sendo, né? A empresa Mobil, que é a principal operadora de petróleo na Guiana, que é uma empresa inglesa, ela diz ter encontrado uma reserva petrolífera de mais de 5, bilhões de barris pelas águas ali na região marítima ali. E o embaixador norte-americano da Guiana, o Perry, ele afirma que em 2025 o produto interno bruto da Guiana vai aumentar entre 300 a 1000%. E a Guiana será o país mais rico do hemisfério, da América do Sul. E talvez futuramente um dos países mais ricos do mundo, se souber administrar. É lógico, não vai fazer a besteira que fez o Maduro, que era o país mais rico da América do Sul. E apesar desse prognóstico soar improvável e exagerado, com uma população de apenas 650 mil pessoas, a riqueza per capita dos habitantes, ela tende realmente a disparar. Então, a Guiana vai se tornar um país muito rico nos próximos anos. Enquanto que a Guiana se tornará o país mais rico da América do Sul, pela posição ocupada, a Venezuela, que já foi da Venezuela ser o país mais rico, a Venezuela está crescendo, mas bem lentamente, graças a uma ditadura socialista que tem lá, onde que ninguém investe. Quem que confia na Venezuela hoje em dia? Ninguém quer investir. E o governo não tem dinheiro para investir, não adianta. Precisa de investidores, mesmo que você tenha petróleo. A Venezuela está assim, não está conseguindo nem refinar o petróleo dela e está faltando gasolina na Venezuela. Faltar gasolina na Venezuela, que absurdo que o governo está fazendo. Bom, vamos lá. Essa constante instabilidade, ela tem feito que os processos diplomáticos entre Venezuela, tipo assim, não tenha credibilidade. As pessoas não acreditam na Venezuela, especialmente com esse governo Maduros aqui, que está bem visível que as críticas só aumentam no decorrer dos anos, mostram a fraqueza da imagem deste presidente, desse sistema aí. A Venezuela é um dos maiores caloteiros do mundo, não paga ninguém, né? Então, assim, ela está sofrendo um isolamento mundial, né? Por conta da maneira como ela se comporta diante das pessoas que investem lá, né? Hoje você investe, amanhã o Maduro fala que aquela empresa não é mais sua, que é do governo, que vai tudo para o governo. Quem é que vai querer investir num país desse, né? A Guiana Inglesa, ela tem uma considerável incapacidade militar. Podemos dizer isso, de lutar contra o exército venezuelano. Há uma questão dessa, a Guiana ser um país assim que é colônia do Reino Unido e simultaneamente um membro do Commonwealth britânico, o que faz com que os ingleses se voltem a favor da Guiana em caso de uma guerra. E a Guiana faz parte dessa organização que reúne os Estados americanos desde 1991. Ainda que a organização não possua assim um perfil militar, seus estatutos permitem intervenções militares em países membros da organização.
em caso que haja necessidade de uma guerra entre eles ali. Isso significa, se a Venezuela optar por invadir a Guiana, muitos grandes, assim, há uma grande chance de ela conquistar uma vitória, porque realmente 700, 800 mil pessoas num país não tem exército nenhum. Eles não têm como, né, vencer um inimigo poderoso como é a Venezuela. Mas só que corre o risco da Venezuela, se fizer isso, fazer com que a Inglaterra vá proteger a Guiana. E se a Inglaterra for, os Estados Unidos vão olhar para eles, afinal de contas, eles são parceiros. Né? Lembra da guerra das Malvinas, aqui na Argentina, né? Que a Inglaterra lá tinha posse, os argentinos invadiram, depois a Inglaterra foi lá e expulsou, ela por si só expulsou os argentinos de lá. Bom, que vai acontecer? Não temos certeza ainda. Existe uma possibilidade grande, sim, de haver uma guerra entre eles. Né? Infelizmente, o regime do Nicolás Maduro, ele assim, ele precisa fazer uma guerra aí. E caso ele optar por atacar a Guiana Francesa, essa guerra poderá se estender por outros países mais, né? Além dos Estados Unidos e além da Inglaterra. Logicamente, o Brasil vai ser envolvido, eventualmente o Brasil também vai sim acabar se envolvendo nessa guerra. Então, a solução mais adequada e acessível para esse conflito seria um acordo entre ambos, lá no Tribunal Internacional. Partes que provavelmente implicará numa divisão territorial entre os países envolvidos. Divide mais uma parte para a Venezuela, sei lá o quê. E apesar dessa solução proposta já ter sido tentada antes e falhado antes, né, por motivos lá adversos, tem a questão do petróleo hoje, que é um grande problema. Mas quem que está querendo invadir? Né? A Venezuela? Lembra voltando um pouquinho, a guerra na Ucrânia? Como assim, guerra na Ucrânia? O que a guerra na Ucrânia tem a ver com essa possível guerra aí? Quase tudo a ver. A Rússia, ela está desesperada, porque ela está perdendo a guerra. Tem um monte de russetes aqui no Brasil que dizem que a Rússia está perdendo só para eles, que não está perdendo nada, que está ganhando, só porque eles estão utilizando equipamentos velhos da época da Guerra Fria. A Rússia só está utilizando equipamento velho porque ela só tem equipamento velho na sua grande maioria. Os poucos novos que elas têm, quando elas colocam lá próximo da Ucrânia, a Ucrânia destrói. E, por exemplo, nesses 4 dias aí, a Rússia perdeu mais de 100 tanques de guerra. Em 2 dias, 2 ataques que a Ucrânia fez, a Rússia perdeu 20 helicópteros. O Putin pode estar por trás do Hamas, estendendo um pouquinho mais o assunto aí contra o terrorismo em Israel, para desviar a atenção, principalmente dos recursos financeiros destinados à Ucrânia. E agora talvez o Putin esteja pressionando Maduro para invadir a Guiana para desviar os recursos para a América do Sul. Estados Unidos desviando recursos para Israel. E a Inglaterra para a Guiana. E são os dois países que mais ajudam a Ucrânia. Estão entendendo um pouquinho também o porquê desse tumulto aí? Pior, e o Maduro, ele deve muito ao Putin. Boa parte dos equipamentos militares da Venezuela são russos. Desde que Chaves deu o golpe, foi dado com o apoio do Putin, da Rússia. Eles devem favores à Rússia. E a guerra, ela vai elevar a popularidade. Ninguém gosta do Maduro. Assim como a primeira-dama, ela tem que sair pela porta dos fundos para não ser tão vaiada, o Maduro também. Onde que ele anda, ele também é vaiado. Não é diferente do nosso Lula ladrão aqui, não. E para piorar a situação, caso haja uma guerra, caso o Maduro realmente faça guerra, o Brasil vai ficar, sabe aonde? Já sabem, né? Do lado errado. O Lula ladrão, ele vai querer defender o seu amigo Maduro contra o imperialismo britânico. O Brasil, atualmente, ele está fazendo parte, sabe do quê? Do eixo do mal latino-americano.
Se colocando ao lado da ditadura, o Brasil irá sofrer sanções econômicas internacionais que nos trarão grande prejuízo financeiro. Escutem isso que eu estou falando. Lula ladrão, assim, ele já está afundando o país. Se houver guerra, o Brasil vai mergulhar numa crise sem precedentes, graças aos isentões. Ah, vou votar no Lula porque o Bolsonaro fala muito palavrão. Ah, vou votar no Lula porque o Bolsonaro é muito grosseiro. Tá aí o resultado de quem votou num ladrão, né? Não os que me assistem, porque meus ouvintes, eles têm cérebro, mas aqui os isentões, né, que não assistem, só assistem Globo só. E para a nova ordem mundial, será muito bom também uma guerra aqui na América do Sul, já que nós nunca tivemos, quanto uma, assim, grande, né, recente. Será bom, porque quanto maior o caos no mundo para eles, melhor. Mais as pessoas vão pedir um governo único, que é o que eles querem. Lembrando, mesmo que surja um conflito militar na América do Sul, ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Só depois da marca da besta, a Terceira Guerra. Está longe ainda. Tá? Lá no meu canal eu explico um pouquinho melhor sobre a Terceira Guerra Mundial. Fiquem tranquilos, mesmo que surja, ainda não é. Ainda está lá na frente. Mas, infelizmente, nós temos aí um governo de esquerda querendo provocar uma guerra a mando do Putin, da Rússia, para que recursos que são destinados para a Ucrânia sejam destinados para essa guerra aqui, que vai ser uma guerra grande também. Afinal, o exército da Venezuela é um exército considerável. A Rússia equipou bem eles estão bem equipados. E a Guiana não tem força nenhuma. Mas é lógico, se a Inglaterra ajudar, não tem chance nenhuma para Venezuela. Se os Estados Unidos entrar, aí sim que acabou. Mas, infelizmente, se o Brasil for ajudar o seu amigão, a ditadura, nós vamos perder muito economicamente, infelizmente. E talvez, né, você que fez o L, talvez seus filhinhos vão lá para a guerra, fazer parte de uma guerra aí. Bom, se você gostou desse vídeo, divulga, pega o link, copia o link e joga nas suas redes de WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Dá um joinha aí, porque o YouTube vai entender que é um vídeo legal. E um abraço aí para todos. Divulga, espalha e dá uma olhadinha lá nos vídeos do meu canal. Terceira Guerra Mundial, eu falei 2 vídeos atrás que não teremos Terceira Guerra Mundial. Fiquem tranquilos. Um abraço.